como Deus fez na cidade de Uberaba, Minas Gerais, nos levantando um servo de Deus com 17 anos de idade, o ministério de cooperador de jovens. Esse menino, um dia no culto, Deus mandou uma palavra e dizia: vou trocar o teu nome. A partir de hoje tu chamarás Samuel. E não diz que tu és uma criança, porque eu serei contigo. E no passar dos dias, este moço apresentou uma jovem de 13 anos de idade, muito consagrada a Deus no ministério de auxiliar de jovens. E passou seus dias, Deus abençoando aquela reunião. Aquela jovem foi tomada por um espírito da vaidade, começou a pintar, usar joias, e começou a arrumar amigas, colegas do mundo. E o testemunho dela não era bom. E veio as demais auxiliar e reclamou para este cooperador de jovens. E ele disse: pode deixar, à noite nós vamos falar com o nosso ancião e ele vai tomar uma providência. E durante o culto daquele domingo à noite, a voz de Deus falou com este cooperador de jovem: não ponha a mão na minha obra. Passou mais uma semana, outra notícia: a jovem está dando mau testemunho, está até namorando criatura. E o servo de Deus disse: de hoje não passa, nós vamos tirar a liberdade desta jovem. Mas quando chegou a noite, que ele chamou o servo de Deus ancião, que já dorme no Senhor, e esse ancião falou: diz, o que o irmão precisa? Quando que ele foi abrir a boca, o Senhor Deus falou novamente: eu já te disse para não pôr a mão na minha obra. Mas quando foi no domingo da frente, nós íamos saindo numa lotação de mocidade para uma reunião da mocidade em Patrocínio de Minas, e fomos juntos, uma caravana. Deus preparou nosso irmão Cláudio Codonha da Água Rasa para atender. E naquela reunião da mocidade, Deus abençoou grandemente. E a palavra que Deus mandou foi: Pedro é livre da prisão. E quando que Deus mandava aquela palavra, Deus falava de uma grande obra que faria. E nós estávamos pertinho do púlpito, e quando cantávamos o último hino 142, sempre a Cristo fiéis nós seremos, sempre unidos devemos lutar. O servo de Deus, nosso irmão Cláudio, olhou para mim e acenou com seu dedo que depois da reunião precisava ter uma palavrinha comigo. E quando terminou, ele desceu em direção a mim e disse: paz de Deus. Eu disse: amém. E Deus, tomando a sua boca, disse: vai na comunhão dentro do ônibus, que Deus vai fazer um grande milagre. Eu creio, porque bem-aventurado aquele que crê. Entramos dentro do ônibus, e quando entramos na rodovia, começamos a cantar bem baixinho no 142, e a virtude de Deus foi nos tomando. Um dado momento ouvi a voz de Deus dizer: meu servo, você crê que eu estou aqui dentro desse ônibus? Eu falei: creio. Você crê que eu vou entrar aqui dentro e vou batizar almas com a bendita promessa do Espírito Santo? Eu falei: creio, Senhor. Então Deus disse: manda as moças sentar do lado direito e os moços sentar do lado esquerdo, e fala para as irmãs com o véu na cabeça que eu já estou aqui e vou operar. E assim nós fizemos como Deus determinou, e cantamos o hino. Na nossa frente Deus selou uma moça por nome de Maria do Carmo com a promessa do Espírito Santo com linguagem japonesa. E de repente lá atrás veio a notícia: Deus selou o auxiliar de jovem com a promessa do Espírito Santo. E de repente no meio do corredor Deus selou mais um com a promessa do Espírito Santo. E a glória de Deus foi invadindo nós dentro daquele ônibus. Glória ao nome do Senhor.
E naquela alegria que nós estávamos, aleluia, no meio do corredor de repente eu vi um vulto que veio pedindo licença, licença, licença. Quando nós olhamos era aquela auxiliar de jovem toda pintada, cheia de joia, e chegou num por um e ia pedindo perdão, e todos perdoavam ela. E quando chegou perto de mim falou: irmão, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Eu falei: tá perdoado, não tenho que perdoar. E quando dizemos que perdoava, ela abriu o vidro do ônibus do lado direito, arrancou as pulseiras, arrancou o colar e foi arrancando tudo e jogou para fora do ônibus. E quando que ela jogou para fora do ônibus, a glória de Deus tomou ela e ela começou a cantar um hino espiritual em línguas, glória em nome do Senhor. E de repente, cantando Surinaia, naquela virtude que Deus nos tomava, Deus falou: vai lá no meu servo, motorista do ônibus, que 3 meses de batizado, nosso irmão Joel, e Deus mandou ir lá. Quando nós chegamos, Deus deu de dizer: irmão Joel, você crê que Deus está aqui? Ele falou: creio. Então em nome de Jesus Cristo, dá 3 glória a Deus, ainda que o primeiro é pela carne, o segundo é pelo Espírito, e no terceiro Deus entra na tua alma. Ele dirigindo o ônibus na rodovia, ele deu o primeiro glória, aleluia, deu o segundo glória, começou a chorar. No terceiro glória, Deus batizou ele com a bendita promessa do Espírito Santo. A virtude continuou nos envolvendo dentro daquele lugar, porque Deus não mede distância, Deus não pede licença para ninguém para operar, como Ele está operando aqui dentro desta casa agora, e está operando, vai operar onde você estiver ouvindo esta fita. Não importa que você esteja numa rodovia, dentro do ônibus, dentro do teu quarto, na angústia de morte tomando o teu coração, a tua alma, você tem que lembrar que Deus que criou os céus e a terra, foi Ele que te formou. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda nos anjos, Ele manda no inferno, manda em tudo, e vai mandar esta pedra sair do teu caminho em nome de Jesus Cristo, porque o Deus que gerou, o Deus que te formou, Ele formou você para cantar. E hoje você vai cantar pela virtude da revelação do seu Santo Espírito, porque tem 3 dias que você não dorme, mas em nome de Jesus Cristo, haja em ti o sono da paz, da misericórdia. A tua boca começa a dar glória a Deus agora, e cada glória que você dá, a virtude vai te tomando. No terceiro glória, o dom de Deus vai manifestar na tua alma. E a obra não parou por aí, porque quando nós dentro daquele ônibus ia passando na frente de uma cidade por nome de Nova Ponte, e quando que nós ia passando naquela virtude, na beira da pista tinha uma congregação, a luz acesa, estava tendo culto. Deus falou: desce, entra dentro aí da minha casa que eu vou completar a obra. Na virtude que nós estava dentro do ônibus, nós descemos e entramos dentro daquela casa de oração, um pouquinho de irmandade ali, mas nós começamos a dar glória. Deus foi tomando aquele povo naquela virtude, glória em nome do Senhor, aleluia, irmãos. E de repente o cooperador fazendo a leitura no livro de Isaías, e de repente ele parou de ler Isaías e falou assim: a virtude de Deus entrou aqui dentro, Deus entra dentro dessa igreja. Nós lemos Isaías, mas nós vamos pregar Pedro é livre da prisão, glória em nome do Senhor. E quando o irmão terminou aquele culto, Deus selou 6 com a promessa do Espírito Santo. E lá atrás tinha uma menininha pegada na mão da mãe. O Senhor falou: salda a menininha. Quando eu saudei a menininha, o Senhor falou: põe o teu rosto no rostinho dela. E o Senhor falou assim: menininha, você tem desejo de ser organista, você quer ter um órgão, mas você não tem condição de ter um órgão. Mas te diz Deus, primeiro, antes do órgão, Deus te dá um presente do céu. Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo. E quando chegamos na cidade de Uberaba, na porta da igreja, nós falamos: a festa termina hoje, mas continua domingo que vem. Todos falou amém. Quando foi no domingo da frente, levantou aquele auxiliar de jovem que Deus tinha selado com a promessa e falou assim: mocidade, eu estava passando uma prova espiritual muito grande, eu ia entregar meu ministério de auxiliar de jovens, mas dentro daquele ônibus eu perguntei para Deus se Ele tivesse comigo e libertasse a minha amiga auxiliar de jovens dessas vaidades que ela estava, era sinal que Deus me amava e eu não ia entregar o ministério. Aquele auxiliar de jovens sentou, levantou aquela auxiliar chorando e falou: eu estava numa prova muito grande, a vaidade me tomou, achava que o cooperador de jovem não me amava mais, que a mocidade também não, mas dentro daquele ônibus eu pedi para Deus um sinal. Se Deus batizasse esse auxiliar de jovens com a promessa, meu amigo, eu ia ser crente, ia amar Deus, e ia carregar o meu ministério, ia jogar todas as joias fora. Na hora que eu joguei as joias fora, Deus me deu um canto com o espiritual em línguas.
E Deus fez um grande milagre. Naquela reunião batizou mais 2 com a promessa. E a obra maior que Deus fez, preparou aquele auxiliar de jovem para aquela auxiliar. Casaram e estão servindo a Deus até o dia de hoje. Glória ao nome do Senhor. Não existe nada difícil para Deus. Tudo Deus pode fazer. Então, mocidade, dá valor ao teu Deus. Aleluia. Porque melhor é viver do que morrer. Como Deus fez na cidade de Uberaba, Minas Gerais, nos levantando um servo de Deus com 17 anos de idade para o ministério de cooperador de jovens. Esse menino, um dia no culto, Deus mandou uma palavra e dizia: vou trocar o teu nome. A partir de hoje tu chamarás Samuel. E não diz que tu és uma criança, porque eu serei contigo. E no passar dos dias, este moço apresentou uma jovem de 13 anos de idade, muito consagrada a Deus para o ministério de auxiliar de jovens. E passou seus dias, Deus abençoando aquela reunião. Aquela jovem foi tomada por um espírito da vaidade. Começou a pintar, usar joias. E começou a arrumar amigas, colegas do mundo. E o testemunho dela não era bom. E veio as demais auxiliar e reclamou para este cooperador de jovens. E ele disse: pode deixar, à noite nós vamos falar com o nosso ancião e ele vai tomar uma providência. E durante o culto daquele domingo à noite, a voz de Deus falou com este cooperador de jovem: não ponha a mão na minha obra. Passou mais uma semana, outra notícia: a jovem está dando mau testemunho, está até namorando criatura. E o servo de Deus disse: de hoje não passa, nós vamos tirar a liberdade desta jovem. Mas quando chegou a noite, que ele chamou o servo de Deus ancião, que já dorme no Senhor, e esse ancião falou: diz, o que o irmão precisa? Quando que ele foi abrir a boca, o Senhor Deus falou novamente: eu já te disse para não pôr a mão na minha obra. Mas quando foi no domingo da frente, nós íamos saindo numa lotação de mocidade para uma reunião da mocidade em Patrocínio de Minas, e fomos juntos, uma caravana. Deus preparou nosso irmão Cláudio Codonha da Água Rasa para atender. E naquela reunião da mocidade, Deus abençoou grandemente. E a palavra que Deus mandou foi: Pedro é livre da prisão. E quando que Deus mandava aquela palavra, Deus falava de uma grande obra que faria. E nós estávamos pertinho do púlpito. E quando cantávamos o último hino 142, sempre a Cristo fiéis nós seremos, sempre unidos devemos lutar. O servo de Deus, nosso irmão Cláudio, olhou para mim e acenou com seu dedo que depois da reunião precisava ter uma palavrinha comigo. E quando terminou, ele desceu em direção a mim e disse: paz de Deus. Eu disse: amém. E Deus, tomando a sua boca, disse: vai na comunhão dentro do ônibus, que Deus vai fazer um grande milagre. Eu creio, porque bem-aventurado aquele que crê. Entramos dentro do ônibus, e quando entramos na rodovia, começamos a cantar bem baixinho em 142, e a virtude de Deus foi nos tomando. Um dado momento ouvi a voz de Deus dizer: meu servo, você crê que eu estou aqui dentro desse ônibus? Eu falei: creio. Você crê que eu vou entrar aqui dentro e vou batizar almas com a bendita promessa do Espírito Santo? Eu falei: creio, Senhor. Então Deus disse: manda as moças sentadas do lado direito e os moços sentados do lado esquerdo, e fala para as irmãs com o véu na cabeça que eu já estou aqui e vou operar. E assim nós fizemos como Deus determinou, e cantamos o hino
Na nossa frente Deus selou uma moça por nome de Maria do Carmo com a promessa do Espírito Santo com linguagem japonesa. E de repente lá atrás veio a notícia: Deus selou o auxiliar de jovem com a promessa do Espírito Santo. E de repente no meio do corredor Deus selou mais um com a promessa do Espírito Santo. E a glória de Deus foi invadindo nós dentro daquele ônibus. Glória ao nome do Senhor. E naquela alegria que nós estávamos, aleluia, no meio do corredor de repente eu vi um vulto que veio pedindo licença, licença, licença. Quando nós olhamos era aquela auxiliar de jovem toda pintada, cheia de joia. E chegou num por um e ia pedindo perdão, e todos perdoavam ela. E quando chegou perto de mim falou: irmão, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Eu falei: tá perdoado, não tenho que perdoar. E quando dizemos que perdoava, ela abriu o vidro do ônibus do lado direito, arrancou as pulseiras, arrancou o colar e foi arrancando tudo e jogou para fora do ônibus. E quando que ela jogou para fora do ônibus, a glória de Deus tomou ela e ela começou a cantar um hino espiritual em línguas. Glória ao nome do Senhor. E de repente, Katana Surinaia, naquela virtude que Deus nos tomava, Deus falou: vai lá no meu servo, motorista do ônibus, 3 meses de batizado, nosso irmão Joel. E Deus mandou ir lá. Quando nós chegamos, Deus deu de dizer: irmão Joel, você crê que Deus está aqui? Ele falou: creio. Então em nome de Jesus Cristo, dá 3 glória a Deus. Ainda que o primeiro é pela carne, o segundo é pelo Espírito, e no terceiro Deus entra na tua alma. Ele dirigindo o ônibus na rodovia, ele deu o primeiro glória, aleluia, deu o segundo glória, começou a chorar. No terceiro glória, Deus batizou ele com a bendita promessa do Espírito Santo. A virtude continuou nos envolvendo dentro daquele lugar, porque Deus não mede distância, Deus não pede licença para ninguém para operar, como Ele está operando aqui dentro desta casa agora, e está operando, vai operar onde você estiver ouvindo esta fita. Não importa que você esteja numa rodovia, dentro do ônibus, dentro do teu quarto, no angústia de morte tomando o teu coração, a tua alma, você tem que lembrar que Deus que criou os céus e a terra foi Ele que te formou. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda nos anjos, Ele manda no inferno, manda em tudo. E vai mandar esta pedra sair do teu caminho em nome de Jesus Cristo, porque o Deus que gerou, o Deus que te formou, Ele formou você para cantar. E hoje você vai cantar pela virtude da revelação do seu Santo Espírito, porque tem 3 dias que você não dorme, mas em nome de Jesus Cristo, gente, o sono da paz, da misericórdia. A tua boca começa a dar glória a Deus agora, e cada glória que você dá, a virtude vai te tomando. No terceiro glória, o dom de Deus vai manifestar na tua alma. E a obra não parou por aí, porque quando nós dentro daquele ônibus ia passando na frente de uma cidade por nome de Nova Ponte, e quando que nós ia passando naquela virtude, na beira da pista tinha uma congregação, a luz acesa, estava tendo culto. Deus falou: desce, entra dentro aí da minha casa que eu vou completar a obra. Na virtude que nós estava dentro do ônibus, nós descemos e entramos dentro daquela casa de oração, um pouquinho de irmandade ali, mas nós começamos a dar glória. Deus foi tomando aquele povo naquela virtude. Glória ao nome do Senhor, aleluia, irmãos. E de repente o cooperador fazendo a leitura no livro de Isaías, e de repente ele parou de ler Isaías e falou assim: a virtude de Deus entrou aqui dentro, Deus entra dentro dessa igreja. Nós lemos Isaías, mas nós vamos pregar Pedro é livre da prisão. Glória ao nome do Senhor. E quando o irmão terminou aquele culto, Deus selou 6 com a promessa do Espírito Santo. E lá atrás tinha uma menininha pegada na mão da mãe. O Senhor falou: salda a menininha. Quando eu saudei a menininha, o Senhor falou: põe o teu rosto no rostinho dela. E o Senhor falou assim: menininha, você tem desejo de ser organista, você quer ter um órgão, mas você não tem condição de ter um órgão. Mas te diz Deus, primeiro, antes do órgão, Deus te dá um presente do céu. Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo. E quando chegamos na cidade de Uberaba, na porta da igreja, nós falamos: a festa termina hoje, mas continua domingo que vem. Todos falou amém. Quando foi no domingo da frente, levantou aquele auxiliar de jovem que Deus tinha selado com a promessa e falou assim: mocidade, eu estava passando uma prova espiritual muito grande, eu ia entregar meu ministério de auxiliar de jovens, mas dentro daquele ônibus eu perguntei para Deus se Ele tivesse comigo e libertasse a minha amiga auxiliar de jovens dessas vaidades que ela estava, era sinal que Deus me amava e eu não ia entregar o ministério. Aquele auxiliar de jovens sentou, levantou aquela auxiliar
chorando, e falou: eu estava numa prova muito grande, a vaidade me tomou, achava que o cooperador de jovem não me amava mais, que a mocidade também não, mas dentro daquele ônibus eu pedi para Deus um sinal. Se Deus batizasse esse auxiliar de jovens com a promessa, meu amigo, eu ia ser crente, ia amar Deus, e ia carregar o meu ministério, ia jogar todas as joias fora. Na hora que eu joguei as joias fora, Deus me deu um cântico espiritual em línguas, e Deus fez um grande milagre. Naquela reunião batizou mais 2 com a promessa, e a obra maior que Deus fez, preparou aquele auxiliar de jovem para aquela auxiliar, casaram e estão servindo a Deus até o dia de hoje. Glória ao nome do Senhor. Não existe nada difícil para Deus, tudo Deus pode fazer. Então, mocidade, dá valor ao teu Deus. Aleluia. Porque melhor é viver do que morrer.